A gente conversa agora com o economista Antônio Carlos Frachelli, da FE, nosso comentarista de todas as segundas-feiras, que também toca piano e foi professor de solfejo. Eu vou começar não falando de economia, Frachelli, falando querendo saber a sua opinião sobre essa lei que obriga o ensino da música nas escolas. Bem, nós trazemos a questão da música. Eu sou da fronteira, né? Minha mãe é uruguaia, meu pai trabalhou 40 anos no Uruguai, eu estudei muito tempo no Uruguai, estudei em conservatório no Uruguai, inclusive. Mas na época, com 5, 6 anos, nós éramos obrigados em casa, e eu acho que muitos amigos também a convivermos com a música, né? Tínhamos que frequentar a escola, e quando tu concluías o 4º ano de piano, tu concluías também o curso de solfejo. E a partir dali tu podia te habilitar, e eu lembro com 11, 12 anos, eu, digamos assim, dando aulas de solfejo, né? O solfejo é a leitura da pauta musical. Tu lês a pauta em função de, digamos, ser uma breve, uma semibreve, uma semínima, uma fusa, uma semi... Então, dependendo da nota que tu vês ali, vai movimentando as mãos e vai cantarolando, né? Mas é uma maneira de, digamos assim, de consolidar todo o processo de ensino, né? Você concorda, então, que a música volte a ser ensinada? Eu acredito que escolas? Sim, né? Naquela época nós tínhamos a obrigação com a música e com o inglês. Eram as duas obrigações que tínhamos, né? Nós recebíamos em Rivera, os examinadores que vinham de Londres para fazer o exame final. Veja só, nossa. Era muito sério. Saíam bem preparados. Exatamente. Bom, agora sim, economia com Antônio Carlos Frachelli. Qual é o impacto, Frachelli, da morte de Osama Bin Laden na conjuntura internacional? Bem, começa internamente nos Estados Unidos, né? O Obama estava com as eleições no final do período, com muita probabilidade de perder. Ele perdeu as eleições de meio turno, os senadores republicanos assumiram o comando do Senado, e a ideia que se tinha é que o Obama teria uma probabilidade de perder as eleições. Acho que a partir de agora, em função inclusive da demora em divulgar a informação da morte do Bin Laden, ele começa uma nova caminhada para a Casa Branca. Sai fortalecido. Sai muito fortalecido. Basta ver a comemoração nas ruas. Exatamente. Né? Os telespectadores acompanharam desde ontem à noite, né? Eu lembro que eu esperei a manifestação do presidente, foi em torno de meia-noite e pouco, e a gente notava as imagens que vinham de Nova York, uma festa muito grande. O problema é que a Al-Qaeda não foi derrotada, né? Foi afastado a figura principal. Ou seja, imagino que a partir de agora, aliados americanos, cidadãos americanos, têm que estar com atenção redobrada quando no exterior. Acho que é um ponto importante em termos de moral da tropa, em termos de presença do exército americano no exterior, mas acho que ao mesmo tempo as reações devem acontecer quase que imediatamente. Agora, os Estados Unidos já determinaram um corte grande na área da defesa. Significa menos interferência em outros países, menos ações belicosas? Bem, o Obama, quando assumiu, e uma forma de fazer o link, a conexão com o governo Bush, foi trazer do governo Bush o secretário da Guerra, o secretário da Defesa. Ou seja, quando o Obama assumiu, ele pegou o secretário da Defesa do Bush e manteve no poder. E esse secretário fez uma economia de 400 bilhões de dólares. E agora houve a troca de comando em órgãos de segurança e no próprio Ministério da Defesa, e o novo ministro já vem com a experiência do governo Clinton de fazer cortes da despesa. E ele tem como meta um novo corte de 400 bilhões de dólares. Eu acho que isso aí converge para as eleições do Bush, mas pode sinalizar também uma participação menor dos Estados Unidos no setor externo. Isso já se notou na Líbia. Na Líbia, tão logo foi possível, os Estados Unidos recuou e a OTAN assumiu o comando da operação. Frachelli, na Espanha, dos Estados Unidos para a Espanha, a taxa de desemprego superou 21% no primeiro trimestre. Que leitura dá para se fazer disso? Bem, a Espanha, né, é o próximo país no rol dos países endividados europeus. Então, é Portugal, é Irlanda, é Espanha, é Grécia, é Itália, e a bola da vez é a Espanha. Os números divulgados mostram que entre os jovens no desemprego na Espanha é da ordem de 65%.
Então, quando se fala em desemprego acima de 21%, é uma situação muito difícil. O próprio Zapatero, o chefe do governo espanhol, já disse que não vai para a reeleição e nem teria condições de enfrentar uma eleição com esse problema do desemprego. Então, assim como os Estados Unidos trabalham com taxa de desemprego entre 8% e 9%, e a situação é crítica para Obama, na Espanha, para o Zapatero, com taxa de desemprego de 20%, a situação é muito séria. Lá passa pelas províncias, né? Assim como nós temos estados aqui, no caso argentino, são os governos regionais que têm muito problema de endividamento. Da taxa de desemprego lá na Espanha para a taxa de inflação no Brasil, o que a gente pode esperar? Já está começando a superar as metas mais altas, não é? Exatamente. O Brasil trabalha com uma meta de 4,5% e 2% acima ou abaixo em termos de intervalo. Esse 4,5% pode ir a 6,5%. Então, nós estamos nos aproximando rapidamente desse 6,5%. O problema da inflação é mundial. Eu via, por exemplo, no canal Bloomberg essa madrugada, as informações que vêm da Austrália e a preocupação que existe na Ásia já com a questão da inflação. É a Austrália, é a China, todos estão voltados para a questão da inflação, por causa do preço do barril de petróleo, por causa do preço das commodities. O barril de petróleo já está acima de $120, a cotação de Londres, e a cotação de Nova York já está em $111. No Brasil, nós estamos chegando, de um lado, com essa inflação do lado da oferta, por causa do aumento dos preços dos combustíveis, e na demanda, com a inserção das classes D e E na economia, há uma demanda muito grande também. Então, conviver com esse problema da inflação talvez seria o objetivo número 1 da presidente Dilma. Você acha que o governo está conseguindo conter os seus gastos conforme a previsão, enfim? Bem, os números não mostravam isso, né? Mas surpreendentemente a divulgação do superávit primário, aquele dinheiro reservado para pagar dívida, para pagar credores, avançou substancialmente. Então nós tivemos no mês de março um aumento de 17,5% lá da arrecadação e na parte dos gastos apenas 15%. Já é um bom sinal que o governo está encaminhando de forma acertada a sua participação na economia. Para a gente fechar, por que o ouro liderou as aplicações financeiras no mês de abril? Qual é a explicação? Bem, as aplicações financeiras, né, no mês de abril, em termos de ouro, embora no ano o ouro não tenha um desempenho extraordinário, no mês de abril teve um desempenho, digamos assim, para liderar, praticamente dobrar os outros rendimentos, porque a instabilidade internacional é muito grande. Então se imaginava que nós chegaríamos a uma onça de ouro de $1.500 no fim do ano, tudo isso foi antecipado e hoje o ouro, à medida que avança, mostra que a incerteza na economia internacional é muito grande e isso contagia todos os mercados. Quero te agradecer a vinda e nos encontramos na segunda que vem sem falta. Exatamente, muito obrigado. Eu que agradeço, Antônio Carlos Frachelli, comentarista de todas as segundas-feiras aqui no Espaço Público. De novo, Tamiri Souza com você.